Flávio Dino para o Congresso e Brasília treme de medo. E colocou o Congresso contra a parede. Em 20 segundos você vai entender por que Brasília tremeu. O Congresso achou que o país estava distraído. Recesso, festas, manchetes leves. Foi nesse clima que um projeto de lei tentou ressuscitar emendas enterradas pelo Supremo. Dinheiro antigo, restos a pagar, bilhões fora do radar. Mas a história vira quando o ministro Flávio Dino entra em cena. Ele suspende o dispositivo, trava os pagamentos e manda um recado direto. Orçamento não é truque contábil, é Constituição. A partir daqui, não é só sobre dinheiro, é sobre poder. Brasília tem uma especialidade: fazer barulho quando interessa e silêncio quando convém. O orçamento secreto nasceu assim: um código técnico, RP9, que escondia o maior esquema de poder político já montado dentro do orçamento da União. Sem critério, sem transparência, sem rastreabilidade. O Supremo barrou. O país respirou. Mas o Congresso não desistiu. No apagar das luzes de dezembro, um projeto de lei complementar aprovado quase sem alarde percebeu-se como a chave para reabrir a porta que o STF havia fechado. A ideia parecia simples para quem domina o jargão: revalidar restos a pagar cancelados de emendas antigas, dinheiro de anos anteriores, não executado, que legalmente perdeu validade. Mas na prática, era a tentativa de devolver vida política a um cadáver constitucional. O impacto estimado era bilionário. Alguns cálculos falavam em 1 bilhão imediato. Outros, mais cautelosos, diziam que poderia chegar a 3 bilhões ao longo do tempo. Mas o valor, embora alto, não era o ponto central. O que estava em jogo era o precedente. Se o Congresso pudesse ressuscitar despesas mortas, o controle do orçamento simplesmente deixaria de existir. É nesse ponto que Flávio Dino entra como personagem central. Relator da ação no STF, ele não tratou o tema como tecnicalidade. Chamou a coisa pelo nome. Disse que a manobra buscava ressuscitar modalidade de emenda cuja própria existência foi reputada inconstitucional. Não havia eufemismo. Não havia espaço para interpretação generosa. Mas tem um detalhe que muda tudo. Dino não falou apenas de emendas. Ele falou de sistema. Explicou que o orçamento brasileiro é estruturado como uma cadeia normativa: planejamento plurianual, diretrizes anuais, lei orçamentária. Romper essa cadeia é romper a Constituição. Quando se autoriza gasto fora desse ciclo, o Estado vira refém do improviso político. E é aqui que a tensão sobe. Porque o Congresso sabe exatamente o que estava fazendo. A revalidação de restos a pagar não era inocente. Era um drible, um jeito de contornar a decisão do STF sem enfrentá-la diretamente. Um movimento típico de quem perdeu no judiciário, mas tenta ganhar no detalhe legislativo. Nos bastidores, a reação foi imediata. Lideranças reclamaram, operadores do orçamento ficaram em alerta e nomes começaram a circular. Entre eles, Hugo Mota, não como alvo formal da decisão, mas como símbolo de uma engrenagem maior. Uma geração de parlamentares que aprendeu a governar com planilha, não com projeto nacional. Mas o que ninguém esperava era a amplitude do recado. Dino foi além do caso concreto. Inseriu a discussão no contexto da crise fiscal brasileira. Disse com todas as letras que o dever de contenção não recai só sobre o executivo. Recai sobre todos os poderes. Comparou a tentativa de reviver o orçamento secreto a práticas que também drenam o Estado, como penduricalhos no judiciário e isenções fiscais concedidas sem estudo de impacto. Essa comparação não foi gratuita, foi política. Ao fazer isso, Dino desmonta o discurso seletivo do ajuste fiscal. Aquele que corta a política social, mas preserva privilégios. Aquele que fala em responsabilidade, mas fecha os olhos para esquemas internos de poder. A decisão veio em forma de liminar. Suspensão imediata do artigo do projeto. E mais, mesmo que o presidente da República sancione a lei, aquele trecho continuará sem efeito até o julgamento definitivo.
É o chamado controle preventivo, raríssimo no STF. Só é admitido quando há risco direto e imediato à Constituição. O Supremo aceitou essa excepcionalidade porque entendeu que havia ameaça a cláusulas pétreas, como a separação dos poderes. Traduzindo, o Congresso estava invadindo competência do Executivo ao tratar de execução orçamentária e ainda desafiando uma decisão já tomada pela Corte. Enquanto isso, fora do STF, o contraste com a realidade social do país gritava. O orçamento de 2026 foi aprovado com 61 bilhões destinados a emendas parlamentares. Para fechar a conta e garantir um superávit anunciado com orgulho, programas sociais sofreram cortes sucessivos. O Farmácia Popular perdeu R$500 milhão, em um país onde o preço do remédio pesa no bolso de quem ganha salário mínimo. O auxílio gás foi reduzido. A educação sentiu o impacto. O programa Pé de Meia, voltado para estudantes do ensino médio, encolheu. Bolsas de formação de professores sofreram cortes. Tudo isso somado vira muito dinheiro. Muito mais do que parece quando anunciado em fatias pequenas. E é aqui que a narrativa oficial desmorona, porque não se trata de falta de recurso. Trata-se de escolha política. O Congresso escolheu preservar e ampliar seu poder sobre o orçamento, mesmo que isso custe políticas públicas essenciais. Flávio Dino não cita esses programas diretamente na decisão, mas o pano de fundo está ali. Quando ele fala em equilíbrio das contas públicas, ele não está defendendo austeridade cega. Está defendendo racionalidade constitucional. Gastar onde a lei manda com transparência e finalidade pública. Nos corredores de Brasília comenta-se que a decisão pegou mal. Não só pelo dinheiro travado, mas pelo timing. Natal, recesso, expectativa de silêncio. Dino fez o oposto. Jogou luz, forçou o debate, empurrou o tema para o centro da agenda de 2026, e é impossível dissociar isso do cenário eleitoral. Emendas sempre foram instrumento de campanha. Obras, máquinas, convênios. Quando esse poder é exercido sem transparência, vira moeda de troca pura. O STF, ao barrar a revalidação, não impede emendas legais. Impede a volta do esquema. O bolsonarismo, que ajudou a criar e expandir o orçamento secreto, assiste de fora, desorganizado, sem discurso, sem força institucional para reagir. Enquanto isso, o governo Lula tenta reorganizar o tabuleiro, equilibrando diálogo com o Congresso e compromisso com políticas sociais. A decisão de Dino muda esse equilíbrio. Ela fortalece a posição do Executivo na defesa do planejamento orçamentário. E mostra que o STF não está disposto a aceitar atalhos legislativos que esvaziem suas próprias decisões. Mas a história não termina aqui. A liminar ainda vai ao plenário. O Congresso pode tentar reagir politicamente, pode pressionar, pode gritar ativismo judicial, mas o mérito está posto. Orçamento secreto não volta por truque contábil. No fundo, a bomba de Natal não foi sobre Dino, foi sobre o sistema. Um sistema que se acostumou a operar no limite, flertando com a ilegalidade, apostando no cansaço da sociedade. Dessa vez, a aposta falhou. E talvez esse seja o ponto mais importante. A decisão sinaliza que há limites, que nem tudo pode ser negociado, que a Constituição não é detalhe técnico, é pacto político. Quando bilhões são desviados do planejamento para alimentar esquemas opacos, alguém paga a conta. E nunca é quem decide. A canetada do STF não resolve todos os problemas do orçamento brasileiro, mas deixa claro que a farra não passa despercebida. No Natal, enquanto Brasília tentava cochilar, o Supremo tocou o alarme. E o Congresso acordou assustado. Se o orçamento público não pode ser secreto, deixa o like e comenta.